Fala galera, tudo bem com vocês? Sei que eu não sou professor de vocês, mas a maioria eu peguei no sétimo ano, já que ano passado eu não estava na escola, tá? Espero que esteja tudo bem com vocês, assim, embora a dificuldade, a pandemia, mas que estejam assim, que a gente consiga concluir esse nono ano para ano que vem vocês estarem no ensino médio. Uma coisa que eu queria falar para vocês, às vezes vocês podem estar achando a plataforma um pouco confusa. O que aconteceu ali? Eles simplesmente já alimentavam a plataforma com alguns conteúdos. E aí eles começaram a alimentar agora com os conteúdos que os professores estão elaborando através da escala. E o conteúdo de vocês, na verdade, ele vai entrar, se não me falha a memória, na atividade 9, que é a atividade um que a gente vai explicar, tá? O que eu queria falar para vocês? A atividade um, ela vai falar sobre globalização. E a atividade 2, que deve entrar na plataforma essa semana, ela vai falar sobre industrialização. Só que você falar sobre globalização sem falar sobre industrialização fica meio solto. Então eu vou começar com industrialização e vou terminar com globalização. Uma coisa é o seguinte que eu quero falar para vocês. A atividade 1 já está disponível e a atividade 2 deve ser disponibilizada essa semana para vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer coisa, eu tenho meu plantão toda segunda-feira no WhatsApp. É só vocês mandar mensagem e eu vou tirando essas dúvidas para vocês. Caso eu demore a responder, é porque eu vou estar respondendo todas as turmas. Então, assim, às vezes pode demorar um pouquinho, mas eu vou responder todo mundo com o maior carinho, tá bom? Então, vamos lá. A gente começa a falar sobre o processo industrial. O que é o processo industrial? Ele é responsável pela transformação da matéria-prima em produtos. Antes da indústria, a maioria do trabalho era feito pelos artesãos, era trabalho manual. Com a indústria, ele começa essas máquinas substituem os homens e começa a transformar matéria-prima em produtos. O primeiro país a fazer essa revolução industrial foi a Inglaterra, tá? Ou seja, começou na Europa. E você vai ver que cada país tem uma característica, que cada país começou em época diferente e a gente vai explicar, tá? Ela vai ampliar a produtividade, tá? Ou seja, ela vai produzir uma quantidade maior de produto em menos tempo, tá? E ela vai provocar também alterações socioespaciais. Antigamente as pessoas moravam muito mais no campo e com a revolução industrial elas começam a sair do campo e ir para a cidade, fazendo isso que chamamos de êxodo rural, tá? Consequentemente, a urbanização também ela vai ser meio descontrolada. Isso vai ser muito ruim para a época. Mas devagarzinho foi se ajustando, tá? E aí, uma coisa que eu coloco aqui, ó, o processo de industrial ocorreu de forma e época diferentes entre os países do mundo. Primeira revolução industrial. Professor, precisamente nessa data? Não. Botei aqui só um tempo de 100 anos só para a gente ter noção. O que acontece? Aqui, a principal fonte, tá, de energia era o carvão, tá, o carvão mineral. A máquina era a vapor, tá? Ela ocorre na Europa. Vai alterar o espaço, como a gente está dizendo, e houve também a saída de muitas pessoas do campo para a cidade. A segunda revolução, ela vai mudar um pouco a característica, tá? Por que ela vai mudar? Você vai ver que a mão de obra é mais qualificada, que o petróleo ele torna-se uma das principais fontes de energia, coisa que antigamente na primeira você não falava, tá? A produção ela vai se tornar mais complexa, vai surgir aqui conceitos de produção como conceitos fordistas e toyotistas. O que são isso? Fordismo, produção em série em larga escala. Quanto mais eu produzo, mais barato fica. Toyotista, produção baseada no just in time, de acordo com a procura. Vou produzir somente aquilo que é necessário para eu não ter estoque. Então são metodologias de produção diferentes, mas também foi evoluindo. A terceira revolução é a revolução que nós chamamos de tecnocientífica. Por que a gente chama essa revolução de revolução tecnocientífica? Porque as empresas começam a ser empresas globais. Você vai ver que o processo de produção ele começa a ser fragmentado. Ele começa
a se interrelacionar mais. E aí a gente vai ver, no caso, na questão da globalização. Você hoje, às vezes, você não produz um carro num só lugar. Você pega o motor da Indonésia, que é mais barato, o pneu da China, a carenagem da Coreia e monta no Brasil. Então esse processo produtivo ficou fragmentado. Uma coisa que vale salientar é que, exemplo, no Reino Unido, a Revolução Industrial começou na primeira revolução. Já um exemplo, no Brasil, ele só vai ocorrer isso no século XX. Então o Brasil, como a Argentina, foram revoluções industriais de forma tardia. E também são revoluções industriais com focos diferentes, tá bom? Depois na próxima aula, ou quando a gente quiser, a gente pode explicar isso de melhor forma, tá? O que é globalização? Globalização, ela é entendida como a integração com maior intensidade das relações socioespaciais em escala mundial, instrumentalizada pela conexão entre as diferentes partes do globo terrestre. Professor, a globalização, ela começa agora, de 50 anos para cá? Não. Ela começa desde o período das grandes navegações. Só que ela se intensifica agora, a partir da terceira revolução industrial. Por que ela se intensifica? Porque há uma grande evolução em duas coisas que são principais para a industrialização e para a globalização: a comunicação e o transporte. Porque antigamente não compensava, demorava muito você comprar uma coisa para vir da Europa, por exemplo, para o Brasil. Hoje não. Hoje esse transporte, esse fluxo é intenso. Você entra no aplicativo, internet é comunicação, e compra um negócio direto da China com um preço muito mais barato e ele chega para você. Então isso é globalização. Por que a globalização é intensa? Porque ela interliga. Ela diminui o planeta? Não, mas ela interliga. Hoje nós estamos próximos. Nós podemos pegar o celular e mandar mensagem, ou fazer um vídeo, ou falar ao vivo com uma pessoa lá no Japão. Uma videochamada com a pessoa no Japão. Coisa que há 20 anos a gente nem imaginava. Então o avanço tecnológico fez que o globo, o país, diminuísse. O país não, o mundo diminuísse. Não diminuísse de tamanho, mas ele se interligasse mais. Tá bom? Galerinha, uma coisa também que é bem importante é que um dos principais autores que fala de globalização no mundo é brasileiro, que é Milton Santos. Ele foi um advogado baiano, mas ele foi especializado em geografia, tá? E ele ganhou o prêmio que é considerado como se fosse o prêmio Nobel da Geografia. E é brasileiro, negro brasileiro, e ele conseguiu conquistar. Ele escreveu uma série de artigos sobre globalização. Tá bom? Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida é só mandar mensagem no WhatsApp. Eu vou estar disponível no meu plantão na segunda-feira. Um forte abraço, que Deus abençoe vocês.